Os brasileiros estão insatisfeitos com o sistema de saúde do país. Pesquisa feita pelo Datafolha a pedido do Conselho Federal de Medicina aponta que quase 90% da população desaprova esses serviços. Para 89% dos brasileiros, o sistema de saúde é péssimo, ruim ou regular. A avaliação revela o ponto de vista de 94% dos que têm plano de saúde e de 87% dos que dependem do SUS. E entre os serviços médicos hospitalares públicos, os considerados mais problemáticos são as consultas com especialistas, as cirurgias e as internações em UTI. As reclamações atingem também exames de imagem, atendimentos com psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, por exemplo, e procedimentos específicos, como diálise, quimioterapia e radioterapia. Para 24% dos entrevistados, o mau atendimento está relacionado à demora do SUS em dar resposta às demandas encaminhadas. Mas a falta de recursos financeiros e a má gestão também são apontadas como fatores que prejudicam o sistema. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a advogada Luciana Monhoz. Boa tarde, obrigado pela participação em primeiro lugar. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir falar sobre saúde aqui, né? Pois é, vimos na reportagem que mais de 90% da população brasileira está insatisfeita, né, com a saúde. E essa pesquisa ela se refere tanto à rede pública de saúde privada e de hospitais públicos, né? Agora, isso revela que a saúde está doente no Brasil e a saúde é um direito do Estado, dever de todos, né? É muito interessante a gente falar sobre isso porque o artigo 196 da Constituição determina exatamente isso, que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, mas ela vai ser realizada a partir de políticas públicas. A segunda parte do artigo a gente sempre esquece de mencionar e ela é muito importante, porque é assim que você consegue viabilizar a saúde ao cidadão, tanto no âmbito público como no âmbito privado. É muito importante a gente conseguir enxergar esse aspecto, por quê? Porque é assim que vai chegar a saúde efetivamente à população e que não está chegando da forma como deveria. Agora, doutora, é um direito constitucional a questão do acesso à saúde e nós temos os registros como apontados nessa pesquisa da grande falha que existe nesse sistema. Em alguns pontos da vida nacional já existe o que nós chamamos de judicialização de determinados setores. Isso não aconteceu ainda porque pela quantidade de queixas que nós vemos normalmente nas reportagens, mas temos uma quantidade menor de ações judiciais acontecendo, isso não chegou ainda às barras da justiça? Na verdade, a judicialização da saúde ela tem aumentado e é muito importante a gente falar sobre ela porque é uma condição do Brasil, é algo muito específico daqui e da Colômbia, inclusive. Não é uma realidade, por exemplo, no Reino Unido, que também tem uma saúde para a população como um todo. Isso significa que há uma busca pela saúde da população, há sim uma luta que a gente está tentando de trazer o que seria melhor para o cidadão brasileiro. E esse é um debate que tem crescido cada vez mais, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Superior Tribunal de Justiça, que tem discutido a saúde, que tem determinado o que significa esse direito à saúde. Agora, no direito, nós temos o tempo razoável do processo, a duração razoável, né? Na saúde, existe essa duração razoável também no que se refere ao tempo de espera? Cirurgia, em alguns casos, nós temos aqui mais de 10 anos de espera, né? É um absurdo essa realidade no Brasil e vem aí a parte que eu falei sobre a importância das políticas públicas. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, uma lei que determina que a partir do diagnóstico do câncer, a pessoa tem que ser tratada até 60 dias. Então, no câncer, a gente já tem essa política pública de ter no máximo 60 dias para o primeiro atendimento. Em outras condições, não funciona bem assim. E a saúde ela é um conjunto muito grande. Para você realizar uma cirurgia, não basta só ter o cirurgião, você tem que ter uma equipe inteira de saúde, tem que ter também um anestesista, tem que ter a anestesia que o anestesiologista vai se utilizar. Então, há uma necessidade de gestão muito importante para você conseguir trazer ao cidadão essa cirurgia. E é por isso que acaba se demorando 10 anos. Por quê? Porque o cirurgião, ele consegue atender, mas não tem anestesia para o anestesiologista. Então, não tem como realizar a cirurgia. Aliás, nós temos dados escandalosos hoje aqui na saúde do Distrito Federal, faltando, entre outras coisas, os próprios catéteres das UTIs neonatais, ou seja, não se pode garantir a condição até de pessoas que estão nascendo, estão em condições de alimentação, inclusive, que não são garantidas. Isso tem levado, muitas vezes,
até ao não cumprimento de decisões judiciais, simplesmente porque é impossível se cumprir esse atendimento. Insisto numa frase sua, é falta de política pública. É falta de política pública, é falta de gestão, é falta de conhecimento de quem está lá na frente, uma comunicação com quem está atrás. Não adianta também a gente só fazer uma lei e ter uma política pública e não se conhecer qual é o histórico da população que está sendo atendida. Agora, em relação a planos de saúde, né? Eu imagino que há também uma preocupação muito grande do consumidor, porque os planos aumentam assim de uma forma absurda, né? Agora, nos planos existe uma certa regulamentação para atendimento desse segurado, porque eles negam alguns atendimentos ou alguns procedimentos, né, que estão na lista da ANS, inclusive. O rol de procedimentos da ANS, ela determina quais são os seus direitos. Eu sempre falo isso para todo mundo. Olhe quais são os seus direitos. Existe um rol que você pode se utilizar e ele existe exatamente para a gente saber quais são os nossos direitos. E ainda assim há algumas negativas, porque o seguro de saúde, ele sempre vai buscar algo para não pagar o que a gente estava tentando ser segurado. E isso infelizmente ocorre, mas é algo que seria ilegal, né? No caso de, por exemplo, tanto da questão da falta de atendimento, da fila de espera e de 10 anos para a realização de uma cirurgia, as consequências disso podem fazer com que, por exemplo, no caso dos hospitais públicos, o Estado seja acionado ou, no caso das entidades privadas, o hospital também seja acionado? Quando você vai buscar a justiça, você tem que buscar quem foi responsável pelo dano que você sofreu. Então, se você não conseguiu o atendimento a partir do hospital público, você tem que entrar contra o Estado pela negativa de atendimento à saúde. É algo muito importante a gente saber que no Brasil a saúde ela é um direito, ela não é um bem de consumo. E é por isso que é uma questão tão complicada e é por isso que a judicialização cresce cada dia mais. Porque é um direito que tem que ser entregue pelo Estado. E se você tem um seguro de saúde, então deveria ser o seu plano que deveria entregar isso a você. Maravilha, obrigada pelas informações, né? Obrigado, Até breve. doutora, mais uma vez. É sempre um grande prazer estar aqui.